Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade aí à nossa matéria. Hoje aula 89, funções, definição e representação. Então o que nós temos aqui? O que é uma função? Tá? Matematicamente falando, dado dois conjuntos A e B, uma relação f de A em B é chamada função se somente se cada elemento de A possui uma e somente uma imagem. Isto é, cada elemento de A possui uma imagem e um elemento de A não pode ter mais de uma imagem. Novamente, em outras palavras aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e tenho aqui o meu conjunto B. Esse, portanto, é meu conjunto A e aqui eu tenho, portanto, meu conjunto B. Meu conjunto A, eu vou ter aqui x1, vou ter aqui o x2, vou ter aqui o x3 e por último o x4. Quantos elementos eu tenho em A? Uma infinidade. Eu estou definindo que eu tenho 4. Aqui eu vou ter o y1, depois eu tenho o y2, vou ter aqui o y3, o y4, o y5 e o y6, tá? Então eu tenho dois conjuntos A e B. Função é cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B, tá bom? Cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Isso, portanto, é uma função. Cada elemento do meu conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Em outras palavras, pessoal, vamos considerar o seguinte. Esses elementos do meu conjunto A, eles são filhos. E esses elementos do conjunto B são homens. Aqueles que recebem flecha são pai. Então, para que seja uma função, cada filho tem que ter um único pai. Então, esta é uma representação de função. Se eu fizer isso aqui, é uma função? Não. Pela definição matemática, cada elemento do meu conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um único elemento do meu conjunto B. Portanto, matematicamente dizendo, isso não é função. Em outras palavras, eu tenho esse elemento aqui, esse filho que tem dois pais. Tá ok? Ou, matematicamente dizendo, para cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Tá? Então isso para nós é uma função. Tá ok? Agora, e se eu vou acrescentar aqui mais um elemento. Vou acrescentar aqui o x5. E esse x5 não está ligado com ninguém. Do jeito que eu tenho esta representação, isto é uma função? Não. Matematicamente dizendo, cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Portanto, se sobra elementos do meu conjunto A que não está sendo ligado com ninguém, não é função. Ok?
não é função. Pode sobrar elementos aqui em B? Pode. São homens que não são pais. Tá? E se eu ligar esse x5 no y4? Se eu fizer isso aqui, é uma função? É. Cada elemento do conjunto A está sendo relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Tá? Agora, pessoal, esses dois elementos são irmãos. Eu não tenho um pai que tem dois ou mais filhos, então isto representa para nós uma função. Tá ok? Então essa é a definição de função. Cada elemento do conjunto A está relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. O meu conjunto A, ele é chamado de domínio. O meu conjunto A é chamado de domínio. O meu conjunto B, pessoal, é contradomínio. Meu conjunto B é o contradomínio. E aqueles elementos que recebem flecha, ou aqueles homens que são pais, eles são representados pelo conjunto imagem. Conjunto imagem. Então, o conjunto imagem, nesse caso, é igual a quem? É igual aos elementos y1, y2, y3 e y4. Tá ok? Perfeito? Então, os elementos que recebem flecha são aí, no caso, o meu conjunto imagem. Meu conjunto imagem. Tá bom? Agora deu certo aqui, pessoal. Tá ok? Então vamos para os exercícios. O exercício 1 fala o seguinte para nós. Considere as seguintes relações de A em B. Então, nós temos que toda função é uma relação, mas que nem toda relação é uma função. Tá bom? Considere as seguintes relações de A em B. Diga se cada uma dessas relações é ou não uma função de A em B. Então, cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B. Tá bom? Então, o 0 está ligado com 2, o 1 está ligado com 5, o 2 está ligado com 2, o 0 e 2 são irmãos, perfeito. O 3 está ligado com 5 e o 3 está ligado com 7. Observa, pessoal, que o 3 está sendo ligado tanto com 5 quanto com 7. Portanto, o R1, a relação 1, não é função. O 3 tem duas imagens. Não é função. O filho 3 tem dois pais. Vamos ver a relação 2. 0 com 5, perfeito. 0 com 2. Pronto. Novamente, o elemento 0 está sendo ligado com dois elementos do conjunto B. Está saindo duas flechas do 0. Ele tem duas imagens. É um filho que tem dois pais. Portanto, esta relação não é função. Vamos ver o R3. 0 com 2, perfeito. 1 com 2, perfeito. 2 com 2, perfeito. E 3 com 2, perfeito. Ou seja, todos os elementos estão sendo ligados com 2. Todos esses elementos aqui têm uma única imagem. Perfeito. É uma função. Esses 4 filhos são irmãos. E o seu pai é o elemento 2. Relação 4. 0 com 2, perfeito. 1 com 5, perfeito. 2 com 2, perfeito. E o 3 com 5 também.
Então, pessoal, a relação 1 e a relação 2 não é função. A relação 3 e a relação 4 é função. Tá ok? Vamos ver o exercício 2. A seguir estão indicadas por flechas algumas relações. Quais dessas relações são aplicações? A mesma definição de função. Isto é uma função? Item A, não é função. Por que que não é função? Porque para que seja uma função, matematicamente dizendo, cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do B. Portanto, o 13 pertence a A, não está sendo ligado com ninguém, não é função. Em outras palavras, eu tenho um filho que não tem nenhum pai. Não é função. O item B é função, pessoal? Vamos ver, ó. O 7 está ligado com ele mesmo, o 0 está ligado com 1 e o 1 está ligado com quem? Com ninguém. Portanto, também não é função. Eu tenho o elemento 1 que não tem imagem. Mesmo a história do item A. Eu tenho 13 que não tem imagem. Eu tenho 1 que não tem imagem. Eu tenho o filho 1 que não tem pai. O C é função? Também não é. Por quê? Eu tenho esse elemento 47 que está sendo ligado com dois elementos do conjunto B. Matematicamente, cada elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um único elemento do conjunto B. Portanto, não é função. O item D, isto é função, o item D? Sim. Nesse caso, ele é uma aplicação, tá ok? É uma aplicação. Cada elemento do conjunto A está relacionado com um e somente um único elemento do conjunto B. Então, todos esses filhos são irmãos. Item E. Item E não é função. Por que que não é função? Porque observa que o elemento 7 não tem imagem. Ou seja, é um filho que não tem pai. Tanto o 83 quanto o 7 pertencem ao conjunto A. Então, para que seja função, tem que estar relacionado com um único elemento de B. Ou nele mesmo, né? O item F é uma aplicação. Por que que é uma aplicação? Porque cada elemento tem um único imagem. Cada filho tem um único pai. Todos os elementos possuem uma imagem. Então, os itens que se referem a uma aplicação é o item D e o item F. Todos os demais não é função, tá bom? Agora a representação também de função, só que pelo gráfico, no sistema cartesiano ortogonal, tá? O exercício 3, o nosso domínio, meu conjunto A, está sendo de menos 3 até 3. Eu só estou representando de uma outra maneira. Então, todos esses elementos do eixo X, esses elementos do eixo X, ele pertence ao conjunto A. E o meu Y pertence ao conjunto B. Então, de menos 3 a 3 são os filhos, são os elementos que pertencem ao conjunto A. A seguir são dados os gráficos de relações de A em R, nos reais. Diga quais representam funções. Para cada função, indique o conjunto imagem. Pessoal, para nós identificarmos se é ou não função no gráfico, o que nós vamos fazer? Traçar retas paralelas ao eixo Y. Para que seja função, precisa interceptar uma
e somente uma vez o gráfico. Precisa interceptar apenas uma única vez. Ou seja, cada filho que pertence ao eixo X tem que estar relacionado com um único elemento de Y, que são os pais. Então, este item A é função. Este item A é função. Quem que é meu conjunto imagem nesse caso? Meu conjunto imagem vai ser de quem? Vai ser do menos 2 até o 2. Do menos 2 até o 2. É uma função. E o meu conjunto imagem do menos 2 até o 2. Item B é função? Não é função, pois existem elementos de A que não têm imagem. Então essa linha aqui é pontilhada, tá? Por ela ser pontilhada, significa que eu vou ter elementos do meu conjunto X que não tem imagem, tá ok? Meu item C é função, meu item C é função, e o meu conjunto imagem está sendo de quem? Do 0 até 1. Meu conjunto imagem está sendo do 0 até 1. Esse é o item C. Item D é uma função? Sim ou não, pessoal? Não. Por que não é função no item D, professor? Porque lá no enunciado ele está falando que o meu conjunto imagem é do menos 3 até 3. Do menos 3 até 3. Observa que eu tenho aqui o menos 2, o menos 2,5, o menos 3, que não tem pai. Tá? Eu tenho elementos aqui que pertencem ao meu domínio que não estão relacionados com nenhum elemento de Y. Portanto, o item D não é função. Tá ok? E o item E também não é função. Observa que para eu identificar se é uma função, eu traço retas paralelas. Interceptou em quantos pontos aqui, pessoal? 1, 2 pontos. Eu tenho, portanto, que esse filho aqui, ele tem 2 pais. Portanto, não é função. Tá ok? Fica aqui o meu abraço, bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Lembrando que hoje à tarde nós temos plantão.